aquilo, aquela palavra ganha vida, aquela palavra ganha expressão e significado, que outrora parecia não ter um certo significado para nós. E quando todos nós aqui que estamos, já temos aqui testemunhos, né, de bênçãos, de vitória, e se abríssemos aqui uma oportunidade para contarmos derrotas, também haveria talvez até filas maiores, né? E a vida do crente e do não crente é assim. Nós, particularmente como cristãos, somos pregadores de boas novas, mas de vez em quando a gente se encontra com más notícias. Novas quer dizer notícias, né? E todos nós nos deparamos com o que Paulo chama de dias maus. E talvez você diga: poxa, pastor, já comecei a desanimar as primeiras palavras. Tudo bem, não importa como começa, mas sim como termina. Amém? Salomão disse que o fim das coisas é melhor do que o início delas. E eu espero que tudo dessa noite termine muito bem. Amém? Não sabemos que profundidade, que nível de profundidade o Espírito Santo vai nos conduzir, mas sabemos que Ele vai nos conduzir. Pode ser? Você permite? Está disposto? Amém. Então abra sua Bíblia comigo em Neemias, capítulo 1. O irmão vai projetar ali, né? Neemias, capítulo 1. E quero falar sobre o tema preparando uma estrutura para o dia mau. Ixi, poderia ser algo melhor, né? Preparando uma estrutura para o dia bom. Para o dia bom nós já estamos preparados, irmãos. Nós já estamos de boa, não é verdade? A minha vida em particular, a do Ayrton, conforme ele contou, da minha querida irmã, conforme ela contou, dos demais eu não sei, mas pelo semblante de vocês parece que tudo está bem, sim ou não? Sim. Eu estou vivendo um tempo bom. Eu vivo ciclos. Você também. Eu tenho alguns troféus de derrota na minha prateleira. Quem mais tem troféu de derrota? Por incrível que pareça, tem algumas guerras que nós perdemos, tem algumas vitórias que nós ainda não alcançamos. E nós temos o que contar dos dois lados da moeda. Mas isso nos constrói, isso nos prepara, isso nos fortalece, para que nós possamos ser pessoas que vivem com os pés no chão. E estamos preparados para, como disse a irmã aqui que ministrou o ofertório, para largar tudo se for preciso, mas não largar Jesus. Porque a estrutura que está fundamentada em nós não está na carne, está no Espírito, está no âmago do ser. E eu e você, cercados estamos de más notícias todos os dias. Todos os dias nós podemos contemplar aí pelas redes sociais, pelo jornalismo, o quanto de más notícias nós temos no nosso mundo, no nosso dia a dia. Nós estamos bem agora, irmão. Eu particularmente estou bem agora. Se você perguntar: pastor Sandro, e aí, tudo bem? Tudo bem, mas tudo bem mesmo, eu estou vivendo bem. A minha esposa está bem, saí de casa, beijei ela, o meu netinho estava no colo dela, o meu filho está bem, estava trabalhando. Quando eu vi no carro, passou uma chamada de vídeo, eu disse: rapaz, eu estou dirigindo. Ele disse: não, é só para saber se o John está bem, que é o meu neto. Eu digo: está bem? Ele está lá na mãe? Está na mãe, está tudo bem. E eu estou indo pregar numa igreja longe. E eu estou indo a caminho já. Está começando a chuva. Vou te ligar, meu filho. Desliguei. Tá bom, pai. Tudo bem. Tudo bem, então. Então está tudo bem. Eu dei uma oferta. Estou bem. Estou até podendo dar oferta. Minhas roupas não são tão velhas, nem tanto. Não estou doente no momento. Tenho uma casa, tenho uma renda, tenho amigos, tenho conhecidos. O pastor perguntou: você não quer ficar lá? À vontade? Não, vou ficar aqui, que eu tenho 2 conhecidos aqui, vou ficar perto dos meus conhecidos. Eu tenho amigos, eu tenho conhecidos, eu tenho mãe, tenho irmãos, tenho sobrinhos. Eu estou bem, irmão. Tudo bem contigo? Quem está bem assim? Do meu naipe? Meu Deus. Vamos bater palma para Jesus, irmão?
Aleluia. Dizem que o bom é inimigo do melhor. E aí, como é que tá? Tudo bem? E aí, tudo tá bom? Tá bom. Mas pode melhorar? Pode. E pode piorar? Pode. Claro que vai piorar. Piora num dia, melhora no outro. Assim é a vida. E Deus não quer que você seja um alienado. Deus quer que você seja alguém experiente. A Bíblia diz que Jesus foi experimentado nos trabalhos, homem de dores. O que caracteriza um homem de dor? Como que eu posso ser um homem de dor? Um cara que vive sentindo dor. Eu sou um homem de dor. E aí, como é que vai? Tudo bem? Tá bom, mas aí no outro dia, como é que tá? Tá bom, mas um homem de dores é um homem que vive na pressão, que vive na tormenta, que vive passando tribulação, perseguição. E a Bíblia diz, antes de Jesus nascer, que ele seria um homem de dores. Experiente nos trabalhos, ou seja, trabalhador, sofredor. Vivia tendo oposições, vivia sendo perseguido, vivia sendo ameaçado de morte, tendo que sair de um lugar para outro para escapar. Paulo disse, eu estive muitas vezes em jejum, outra vez eu dormi no abismo, às vezes eu não tinha o que comer, fui perseguido pelos meus patrícios, gente que era para me amar e queria me matar. Ou seja, nós estamos com a história completa de homens e mulheres de Deus que viveram dias maus, mas sem perder a estrutura. Diga comigo, o mais importante é a base. Estrutura, meu amado. Esse prédio aqui está de pé por causa da estrutura. Caso contrário, já teria ruído. Todo e qualquer crente vai passar embates na vida, vai se deparar com adversidades, mas depende muito da estrutura. Trabalhando com dependente de química, eu vejo aí, eu vi algumas coisas assim. Por um cigarro, o cara joga tudo pro ar, meu filho. Por uma pedrinha de crack, ele entrega a esposa para outro cara. Ele tira o pão da boca do filho e dá para o filho do traficante. Depende muito da estrutura. Algumas famílias ligam para minha esposa e perguntam, pastora, quanto tempo a senhora acha que precisa? Ela disse, depende. É isso que ela fala para a família. Depende de quê? Depende da base dele. O que está acontecendo com ele? Está em situação de rua, ainda está em casa, está roubando tudo e todos, tem passagem pela polícia, está com muitos anos na drogadição. Depende. O que vai acontecer com você se acontecer de você receber um telefonema? Eu acho que essa vai ser a última vez que eu vou pregar. Parece que o negócio vai ficar. E disser, fulano, está onde? Estou aqui na igreja. Corre que a tua casa está pegando fogo. O que você faria, cristão? Está onde? Estou na igreja. Vai agora ir para o pronto-socorro, teu filho acabou de sofrer um acidente. Azeda o coração de qualquer um. Sim ou não? Sim. Tu está onde? Estou na igreja. E a tua mulher? Ela ficou em casa. Tem certeza? Tem. O que tu vai fazer? Corre para cá. O que foi que houve? A polícia está levando teu filho. Foi pego por roubo. Nossa Deus. Vamos ler aqui? As palavras de Neemias, filho de Acarias, e sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, diga comigo, a fortaleza. Ele estava onde? Diga, na fortaleza. Na fortaleza está tudo bem. Está tudo seguro. Neemias era um judeu que estava morando numa terra estranha, mas estava de boa. Estava tudo bem. Era um escravo, mas se deu bem. Arrumou um emprego no palácio para servir um copo na mão do rei Artaxerxes. Bem empregado.
boa condição, boa reputação, casa para morar, saúde, alegria, bem-estar, boas notícias, tudo bem. Ele estava na fortaleza de Suzã. Diga fortaleza. Próximo. Até que veio Anani. Diz o ditado dos antigos que quando o diabo não vem, manda os espíritos. Está tudo bem até que chegou uma má notícia. Diga misericórdia. Estava tudo bem. O Neemias estava surfando de boa, na onda do bem-estar. Igual eu contei para você aqui, eu estou todo abençoado, irmão. Eu estou todo cercado de bênção, eu tenho tanta bênção para contar, igual aquela cantiga da mocinha lá da. Esqueci o nome dela. Como que é? Deus, eu tenho tantas bênçãos. Como é o nome da cantora, gente? Isadora Pompeu. Eu estou naquele nível agora, Só que assim, ó, há tempo para rir e há tempo para. Se tiver um tempo de rir e tu quiser chorar, aí é bom que apanha. Porque no tempo de rir, tem que rir. Não pode ficar aqui chegando com a cara de fechada, a cara tristonha. E aí, irmão, tá bom? Tá bom, meu irmão. Tá ótimo, glória a Deus, estou de boa. É tempo de rir. Vamos rir, vamos gargalhar. O diabo tem que ouvir celebração de alegria. Glória a Deus. Se está tudo mal, então vamos danar o pau a chorar. Que cara é essa, irmão? Cara de tristeza, filho. O que está acontecendo? Tá ruim as coisas? Tá ruim. Se tá bom, tá bom. Se tá ruim, tá ruim. Tá ruim. Agora é tempo de chorar. Vamos berrar. Se for para chorar, a gente chora. E não tem lenço. Pega uma toalha. Porque eu vou é berrar. Vamos viver o tempo que Deus deu. E enquanto estamos no tempo da bênção, vamos montar uma estrutura, preparar uma estrutura para o dia mau, porque ele virá. Sem dúvida. Sem dúvida. Pastor, você está nos amaldiçoando, o que é isso? Tu sabe que não é, rapaz. Tu sabe que tem hora que a roda gigante está em cima, mas daqui a pouco ela está arrastando a traseira da gente no chão. Sim ou não? Tem hora que você está em cima e tem hora que você está embaixo. Tem hora que você está derramando óleo pelos ouvidos e pela boca. Mas tem hora que você está seco, que nem o deserto do Saara. Se está bom, mas se está ruim, vamos chorar. Está tudo bem até que chega Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram no cativeiro e acerca de Jerusalém. Eu perguntei, ele disse, Neemias disse, eu perguntei como é que estava o povo, como que estava a nossa cidade natal, como que estavam os que tinham escapado. Olha para cá, vai, querido, tá? E disseram-me, os restantes que ficaram no cativeiro, diga comigo, começou o dia mau. Lá na província estão em grande miséria. Eles estão em miséria? Ou em grande miséria? Há diferença ou não? Há diferença entre pobre e miserável? Entre rico e milionário? Aqui eles não estavam em miséria, eles estavam em grande miséria. Tem outras versões que diz profunda miséria. Irmão, profunda miséria é ter nada vezes nada. É não ter saúde, é não ter casa, é não ter paz, é não ter filhos, é ter viuvez, é ter luto. Miséria. Por quê? O que houve? Eles estão em profunda miséria, grande miséria e desprezo. E o muro de Jerusalém fendido, aberto, e as suas portas queimadas a fogo. Naquele tempo, as cidades eram muradas. E se uma cidade, porventura, sofresse alguma situação em que as suas muralhas, uma parte delas caísse, abrisse uma brecha no muro, era uma oportunidade para sofrer um ataque do inimigo. Ou seja, a cidade sem muro era uma cidade sem moral, sem vida, sem bem-estar, sem desenvolvimento. Não tinha chance contra o inimigo. As cidades de hoje é interessante, né? Tudo aberto, né?
É tudo aberto, né? Ele não podia deixar a cidade aberta que o inimigo entrava, saqueava, roubava, matava as pessoas, estuprava, era um terror. E aí Anani diz para Neemias: olha, tá assim, não tem muro, não tem porta, aonde tem muro não tem porta. E tem lugar no muro que está fendido, está aberto, tem uma fenda, tem uma brecha. Qualquer inimigo que quiser entrar, entra. E entraram, estupraram as mulheres, sequestraram crianças, roubaram o pouco que eles tinham, maltrataram os homens e deixaram em profunda miséria. Irmãos amados, Igreja de Cristo, isso é uma boa ou uma má notícia? Estava tudo bem com Neemias até que Anani chegou e trouxe uma má notícia. Mas como eu disse a vocês no começo, eu repito, depende muito da estrutura. Depende muito da estrutura. Depende muito da reação de cada pessoa. A minha esposa, certa feita, o meu filho ainda criança, bebê, acho que 2 anos e meio, mais ou menos, por aí. Ele caiu dentro de um poço d'água de 7 metros de profundidade, com mais ou menos 3 metros de água. Quando a meninazinha que brincava com ele na mesma idade viu que o Alf caiu no poço, ela foi para a mãe dela e gritou: mamãe, o Alf caiu no poço. Aí meu Gil, que era essa irmã que estava lá, a mãe dessa menininha, ela berrava dos 4 cantos do bairro da Paz e ouviu. E a minha esposa veio assim, sem atitude para nada, e o menino dentro do poço. E agora, só tinha mais luz em casa, não tinha quem descesse para tirar esse menino, a morte era certa, mas Deus tinha um plano. Tinha um ladrão no bairro, ele era ligeirinho. A Bíblia diz que Deus preparou até o ímpio para o dia mau. Entendeu? Aí o ligeirinho ia, segundo ele falou para mim, que estava indo roubar uma cebola. Estava tudo no vizinho. Quando ele viu aquele grito de desespero, ai meu Deus, socorro! Aí meu Gil gritando e minha esposa estática. E aí o ligeirinho ouviu e correu, adivinha qual a velocidade dele? Bem ligeirinho. Chegando lá, disse: o que foi? O menino caiu dentro do poço. Na mesma hora ele jogou-se dentro do poço. Sem perguntar que fundura era, que condição que estava lá embaixo. Ele simplesmente, a boca do poço era de madeira, tampa, né? E ficava aquela boca só para passar o balde. Que era do bulinete, né? Não foi de cor de pobre, tá? Só os pobres entenderão o mistério. E aí, o bulinete descia o balde, né? E aí, o espaço era só para caber o balde. E ele era bem ligeirinho e bem fininho, que era trocado, bem raquíticozinho. Aí, dentro do poço. Chegou lá, já pegou o ar, ficou baixo, colocou no braço e disse assim: tem medo não que o tio está aqui. E o ar estava vivo, não engoliu água. Arrumaram outra pessoa, pegaram um balde, puxaram o menino dentro do balde e depois puxaram o ligeirinho pela corda. Depende da estrutura. Uma ficou estática, a outra alargou. Um tomou a iniciativa imediata. Não esperou nada, não perguntou nada. Tomou uma atitude imediata. Depende muito da sua estrutura para você ter um posicionamento no dia mau. Devia e veio. Não sabemos quando nem como. Queremos que não venha, mas o mundo é assim. Eu não sei se vocês sabem, mas esse mundo que vivemos não é o mundo de Deus. Esse aqui é o mundo da morte. O mundo de Deus se chama Éden, paraíso, delícia. O mundo de Deus não tem defeituosos. O mundo de Deus não tem homens que estupram bebês de 2 anos de idade. Não, porque Deus está no controle de tudo. Irmão, eu discordo bastante dessa frase, sabe? Desculpa. Se Deus tivesse o controle desse mundo, o mundo não era do jeito que é. Mas é eu que tenho o controle, é tu que tem o controle. Se tu quiser matar, tu mata. Se tu quiser endoidar, tu endoida. Se tu quiser subir do sono, se tu quiser fugir, tu foge. Se tu quiser ser crente, tu é. Se tu não quiser, tu não é. O mundo está entregue para o homem, mais ainda, o dominador dele é o diabo.
você não tem como você dizer, a velhinha foi atropelada na calçada brutalmente, foi vontade de Deus. Que vontade de Deus? O que, rapaz? Não, essa criança nasceu aleijada, foi vontade de Deus. Não foi vontade de Deus. Não nasceu com problema mental, vontade de Deus. Não foi vontade de Deus. Nasceu cego porque Deus quis, Deus não quis. Caiu na droga porque Deus quis, Deus não quis. É cachaceiro porque Deus quer, Deus não quer, rapaz. Aleluia. Aleluia. O mundo de Deus não tem demônios. Quando Jesus chegou, ele disse assim: está chegando o reino de Deus. Demônios, sai. Chegava no velório e dizia: levanta. E o morto levantava, o velório se transformava em festa. O cego enxerga, ele enxergava e saía pulando pelo caminho seguindo a Jesus. O aleijado de nascença, com perninha de criança e corpo de adulto, anda, ponte de pé direito sobre os teus pés, ponte de pé direito. E ele se levantava, a perna esticava, e ele saía pulando pelo caminho glorificando a Deus. Esse é o mundo de Deus. Nesse mundo aqui você coloca uma coisa que eu tomara que ninguém não passe e tropece. É fechar a boca e tropeça e quebra. Meu filho vai para a escola, mas você não deu ouvido, mas não vagabundo, viu? É o primeiro que ele ouve. Se alguém me oferecer droga, eu não aceito. Se eu quero só experimentar, não quero nunca mais ser viciado nisso, eu não quero. Eu vou só experimentar. Experimenta, vai parar no centro de recuperação, vai cadeia. A tendência do mundo é tudo para baixo. É tudo para baixo. Você coloca a pilha que descarrega daqui a pouco. Ajeita o som, está tudo certo, uma conferência, um evento. Quando o presidente para, a mulher cai na luz. Dá um problema no som, mas estava tudo bem. Estava tudo bem até que. Oi? Está tudo bem com você? Você está com medo? Você não está com medo não, né? Bora tomar água? Glória a Deus. Não tenha medo, tenha fé. Depende muito da estrutura, né? Vamos lá, querido. E sucedeu que, ouvindo eu, depende muito da estrutura. E o tema dessa noite é construindo, ou preparando uma estrutura para o dia bom. Vamos repetir junto? Preparando uma estrutura para os dias bons. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, essas notícias, o que eu fiz? Ele fez o que eu faço, o que você faz, o que todo homem e mulher normal faz. O que? Assentei. Para quê? Para não cair. Você já ouviu aquelas pessoas que dão notícia? Diz assim: tu está onde? Tantos anos de tal. Tu está sentado ou está em pé? Eu estou em pé, fala logo. Então senta para não cair. Você já viu essas coisas? Senta para não cair. Quando Anani chegou, Neemias perguntou tudo em pé. Aí quando Anani abriu a boca, Neemias falou: eu devia ter vindo para cá, muito mais confortável. Eu sentei para não cair. Quando eu ouvi essas palavras, eu sentei. Assentei-me para não cair. Irmãos, repito, eu não estou trazendo a cor. Que está me entendendo? Eu estou tentando montar uma estrutura. Quem está entendendo? Eu estou tentando montar uma estrutura com você. Nós vamos já ver como uma montagem dessa estrutura. É simples. Só que é uma estrutura que se constrói num dia bom. Quem entendeu? É uma estrutura que se constrói no dia bom. O Neemias tentou montar ela no dia da calamidade. E eu estou antecipando a obra que é para nós nos prepararmos antes de o mal chegar. Glória a Deus. Nós nunca seremos surpreendidos se tivermos uma estrutura bem feita. Assentei-me e fez o que qualquer cabra-macho faz, que na hora da perda, filho, até o marido bateu e disse: ai meu Deus. E ele chorou. Pastor, o crente tem que ser forte, o crente não chora, o homem não chora, para com isso. Deixa ele ser criança. Jesus chorou, tu é quem? Na fila do pão. Jesus chorou, Pedro chorou largamente.
Tu não quer chorar por quê? Chora. Esse é o mundo da lágrima, pessoal. Esse mundo aqui, filho, é o mundo da lágrima. Aqui assim, irmão. Tu tem que entrar aqui chorando. Se tu não entrar chorando, a parteira te mete a palmada na boca pra tu chorar. Não é assim ou não? Se não chorar, o médico diz que tá errado. Tá errado, tem que chorar. Aqui tem que entrar chorando e tem que sair chorando também. Chora para não rir. E quem está do lado da gente chora para ele não rir também. Não tem como, não domina, né? Mas esse é o mundo da lágrima. Se você não chorar na entrada, não tem como, o médico diz que está errado. Não tem como esse moleque entrar no mundo assim, taca de acalmar na poupança, o moleque. Agora sim, ele está de boa. Esse é o mundo da lágrima, que menino. Ou mal ouvido. O problema é que nós aqui já estamos. E se for para chorar, a gente chora, mas se for para cantar, a gente canta. Alegrar é com quem se alegra, chorar é com quem chora, chorar é próprio da natureza humana, é caída. Neemias chorou, sentou e chorou, e depois disso, estive lamentando por alguns dias. Tem um livro na Bíblia todo dedicado para esse tema, Lamentações de Jeremias. É lá em que está dando. Ao nome do livro, Lamentações, livro das reclamações, livro das lágrimas, dos lamentos, até a realidade do pecado de Jeremias, profeta chorando. E o que Jeremias fez? Lamentei por alguns dias. Escute, você tem direito ao luto. Sabe aquele monte de mães lá na Praça da Sé em São Paulo, com aqueles cartazes com o nome dos seus entes queridos, especificamente seus filhos, que desapareceram? Já viram, né? No jornal? Por que aquelas mulheres e homens ainda estão ali esperando seus filhos? Porque não sofreram luto. Você tem direito de lamentar o seu casamento não ter dado certo. Você tem direito ao luto. Você tem direito de lamentar e passar alguns dias tristes pela perda do emprego que você não queria e nem poderia perder. Você tem direito de chorar pelo êxito que você ainda não alcançou. Você tem direito ao lamento. É um direito que Deus dá. Direito ao luto. Sabia que na psicologia ensina que se uma pessoa não sofre o luto, ele vai se tornar uma pessoa doente? Porque quem não sofre o luto de alguém que morreu, vai ficar sempre esperando. A pessoa que não soube cadê o cadáver do seu ente querido para chorar por ele, para lamentar por ele, fechar um ciclo. Toda vez que alguém abrir a porta, ela vai pensar, ele está chegando. Isso é uma doença psicológica. Vai morrer de ansiedade, de depressão, de frustração o tempo todo. Você tem direito ao luto. É um direito nosso. Não deu. A gente queria, mas não conseguiu. Nós lutamos, mas não deu certo. Nós investimos, mas não aconteceu como a gente planejou, como a gente esperou. E agora? Lamento. E agora? Lamento. E o que fazer? Lamento muito. Eu lamento. Neemias disse, eu lamento muito. Eu lamentei por alguns dias. Agora observe esse detalhe. Alguns anos, alguns meses, algumas décadas de lamento. Não, alguns dias. Deus não te destinou ao luto. Você passa por ele, mas a página vira e a vida continua. Neemias disse, eu estive lamentando por alguns dias. Ou seja, vamos preparar uma estrutura. Porque nós não vamos chorar para toda a vida. Nós não vamos aceitar a dor o tempo todo. Isso tem que passar, isso tem que encerrar, esse ciclo tem que fechar, esse corpo tem que ser sepultado. O luto é justamente para encerrar um ciclo na sua vida e você começar um novo momento. E não ficar sepultado aí no passado, que jamais vai ser consertado, jamais será reparado. O que quebrou, quebrou, o que perdeu, perdeu, o que passou, passou. A vida segue. A Bíblia relata a história do rei Davi, que perdeu um filho e por ele jejuou vários dias e saiu do palácio, saiu do trono, tirou as roupas reais e vestiu roupa de saco, de humilhação e foi lá no quintal do palácio, lá no jardim. Lá ele ficou no barro, na terra, durante 7 dias deitado no barro, sem querer música, sem querer comida, sem querer gente, sem querer nada, lamentando, chorando e desesperado, sem saber o que fazer para mudar a realidade.
Até que os criados dele, quando viram que a criança morreu, disseram: agora o nosso rei vai se acabar. Diga comigo, depende da estrutura. Agora o nosso rei vai morrer também, porque a criança estava viva e ele estava acabado desse jeito. E se nós dissermos que a criança morreu, ele vai doidar, ele vai se desesperar. Diga comigo, depende da estrutura. Davi estava ali jogado, feito um qualquer, um coitado, emocionalmente arrebentado, dilacerado. E não vai dizer assim: tem que orar. Ele orou, ele jejuou, ele fez o que pôde, mas tem coisas que você não pode mudar, e você lamenta e chora por alguns dias, mas a vida tem que seguir. Quando os servos dele vão até lá, pelo semblante, Davi identificou que tinha alguma coisa acontecido. E disseram, e ele disse: a criança morreu, não foi? E eles disseram: foi, meu rei. Está bom. Levantou. Tá bom. Entrou para o palácio, foi para o banheiro, tomou banho, se perfumou, vestiu a roupa de rei, sentou no trono, disse: vamos continuar a vida. A vida tem que continuar. Você tem direito ao luto, você tem direito ao choro, mas não é para toda a vida. Não é o tempo todo. Tem tempo de rir, tem tempo de chorar, mas quando passa o tempo de chorar, tem o tempo de rir de novo. E a vida é cíclica. Amém, queridos? E naquele momento, quando aquele homem disse: eu lamentei por alguns dias, mas aí vem a estrutura para o dia mau. Como que eu posso montar uma estrutura, preparar uma estrutura para o dia mau? Eu falei para você no começo, é bem simples. Ele disse: eu estive jejuando e orando perante o Deus do céu. Olha para mim, esse cara só preparou a estrutura no dia mau. Você vai esperar chegar o tal telefonema maldito que eu te falei? Vai esperar as contas para poder orar? Para poder jejuar? Vai esperar o luto para poder se ajoelhar diante do Senhor? Deus diz assim: aquele que se humilha, não é aquele que é humilhado. Uma coisa é eu me humilhar, e outra coisa é eu ir levantar com o dedo na minha cara e me envergonhar publicamente. Ele me humilhou, agora eu me humilhar e dizer: irmão, me perdoe por eu ter falado com você. Aí Deus disse: esse cara vai ser exaltado. Aleluia. Mas às vezes nós não dobramos o joelho no dia bom, irmão, no dia da alegria, no dia da festa, no dia da felicidade. No dia da felicidade não é para chorar, não é para lamentar, não é para sentar, não é para ficar de pé, é para glorificar, é para andar com alegria, sim. Mas não pode deixar de jejuar e orar quando tudo está bem, amado. Glória. Quando está em festa, você precisa dobrar o joelho e dizer: Jesus, obrigado pelo dia da alegria, pelas vestes de louvor que o Senhor me deu. E não arredar o pé dessa estrutura, para que quando chegar o dia mau, você fazer como Davi, se levantar, bater a poeira e dar a volta por cima e reassumir a vida. Ore, jejue em todos os dias, independente da situação momentânea. Neemias esteve orando e jejuando perante o Deus do céu, e Deus foi lhe dando direção. E aqui eu encerro. Deus foi lhe dando direção. Enquanto ele orava e jejuava, Deus foi lhe dando direção de como ele sairia daquele dia mau. E sabe o que foi que Deus comunicou ao Espírito dele? Não está explícito, mas está implícito no texto. Neemias se tornou parte da solução. Quem me ouviu? Ele se tornou parte da solução.
Ele não foi aquela pessoa acomodada que disse: vamos esperar Deus agir. Tem coisa que você tem que levantar junto com Deus. Deus orienta enquanto você ora. A Bíblia conta um outro relato que Davi estava sendo direcionado por Deus para ir a uma guerra. Mas ele não sabia como ele iria atacar o inimigo. Então ele orou a Deus. E Deus lhe disse: vai para debaixo daquelas árvores. Não sai de lá. E há de ser que eu, Senhor, passarei por cima da copa das árvores. Olha isso. E quando tu ouvir o barulho da copa das árvores, então tu saberás que o Senhor já passou adiante de ti. Então vai tu e o teu exército, porque o Senhor já deu o inimigo na tua mão. Irmão, pensa que coisa. E ele foi lá e ficou com o pessoal dele lá debaixo da árvore. E ninguém entendia o mistério. O espiritual não entende, mas o carnal não. Bora, puxa vida, vamos puxar a espada, vamos resolver essa parada. Ele disse: espera. Lembra do Salmo 46, Salmo 40? Esperei com paciência no Senhor. Ele ouviu o meu clamor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Naquele momento, quando Davi ouviu na copa das árvores, talvez os outros pensavam que era vento. Porque quando você começa a orar e jejuar, você começa a desenvolver percepção espiritual. O seu espírito fica sensível, fica aguçado. E então você pode enxergar coisas que pessoas comuns não enxergam. Você pode ouvir coisas que pessoas comuns não ouvem. Você pode perceber coisas que outras pessoas não percebem. Você pode olhar e ver porta onde não há porta. Você pode olhar o mar e ver um caminho no meio dele. Você pode olhar uma pedra e crer que dela pode sair água. E essa estrutura se monta quando você tem uma vida de oração, quando você tem uma vida de jejum. São práticas espirituais que nós não podemos perder nessa época moderna, queridos. Enquanto você ora, Deus trabalha. Enquanto você trabalha, você trabalha. Mas enquanto você ora, Deus trabalha. Quando o crente trabalha, o crente trabalha. Mas quando o crente ora, Deus trabalha. A Bíblia diz que nunca se ouviu entre as nações da terra um Deus. Nunca se ouviu que haja um Deus que trabalha para aqueles que nele confiam. Quando você ora, Deus trabalha. Porque você está orando, porque você está confiando. Oração é dependência. Oração é sensibilidade ao comando divino. Amém, igreja? Amém. E aqui a gente finaliza. Quando Neemias disse: eu estive jejuando e orando perante o Deus do céu. Ele se tornou parte da solução. Deus deu para ele uma direção e graça, favor imerecido. Escute, coisas que tinha tudo para dar errado, deu certo. Coisas que humanamente era impossível acontecer, aconteceu. Coisas aconteceram e ele não tinha moral para aquilo, para usufruir de tamanhos benefícios, mas a Bíblia diz que Deus deu graça para Neemias diante do rei. Graça é favor imerecido. Eu não mereço e aparece. Eu não mereço e Deus estabelece. Quando isso aconteceu, Deus deu para Neemias a direção, o rei deu suprimento, o rei deu licença, e o rei disse: vá lá e resolva o problema do seu povo. Neemias se tornou parte da solução. Quando é que eu vou sair do dia mal, irmãos? Quando eu orar e jejuar, e Deus vai me dirigir para um caminho novo. Você pode ficar de pé, por gentileza?